Olha, e mais uma vez o ex-presidente Lula aparece na frente de Bolsonaro em pesquisa eleitoral, né? Nós temos duas pesquisas, uma reportagem, né, que engloba duas pesquisas. Vamos lá, pode mostrar. Um levantamento feito pelo Paraná Pesquisas mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 41,3% das intenções de voto no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 37,1%. Os resultados indicam um empate técnico entre os dois dentro da margem de erro, de 2 pontos percentuais. Os dois mantiveram o patamar da última pesquisa realizada pela empresa, quando o resultado havia sido de 41,7% para o petista, a 37% para o presidente Bolsonaro. O levantamento ouviu 2.020 eleitores de 26 a 30 de agosto de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, uma confiança de 95%. No entanto, uma nova pesquisa pela empresa Genial Quest mostra uma diferença muito grande e apresenta estabilidade entre os candidatos na ponta da disputa para a presidência da República. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 44% das intenções de voto no primeiro turno, contra 32% do presidente Jair Bolsonaro. A diferença entre ambos é a mesma registrada no último levantamento feito pela Quest, de 12 pontos percentuais. Ao contrário dos líderes na corrida, Ciro Gomes do PDT e Simone Tebet do MDB avançam. O pedetista subiu 2 pontos e agora tem 8% das intenções de voto. Já a MDBista subiu 1% e está com 3%. Bom, senhores e senhoras, nós já comentamos aqui no programa, os debatedores já tocaram nesse assunto, de que a gente vai ter muita pesquisa, né, muito levantamento, até 2 de outubro. Né? E essa discrepância que ocorre entre alguns institutos, me parece, eu entendo que isso vai do viés que o instituto tem. Então é preciso analisar isso, né, de forma muito fria para você entender aonde se quer chegar. Não é assim, Zezinho? Olha, eu agora, Cícero deu aqui, agora, eu não sei se você deu um comentário como mediador, como um comentário, é você que está dizendo aqui. Não, que... eu entendo dessa forma, porque a gente vê uma discrepância. Então, o que nós estamos vendo hoje é o seguinte, eu sempre acreditei em pesquisa, pesquisa é ciência, mas esses institutos de pesquisa, se não baterem, eles vão ficar sem credibilidade. Porque o que está dando a diferença é muito grande. Herbert sabe disso, porque o Herbert é fã do Paraná Pesquisa. Está dando aí 4 pontos, alguma coisa de diferença. Olha, está dando 4%. Aí vem o Datafolha, dá 15%. Aí vem o IPEC, daí parece que 13, né? 13. Aí vem o Genial Quest. Aí dá 12. Aí que a diferença é muito. Aí tem também, ontem eu estava ouvindo o Labareda, né? Que é do IBESP, né? IBESP. Ele estava falando que o eleitor de Bolsonaro não está se manifestando nas pesquisas. Isso que pode estar vendo isso. Isso foi comentário dele ontem, da CNN. Eu assisti ontem à noite. Porque eu saio daqui e ainda vou me abastecer de informação. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, está tendo muita pesquisa. Até lá, como você falou, nós vamos comentar sobre essas pesquisas. Pesquisa é o resultado do momento, mas a Paraná Pesquisa estão questionando também, diz que já estão falando que a Paraná Pesquisa tem o viés de direita, e também aí você vê Datafolha, IPEC, tem o viés de esquerda. A verdade é essa, tem esse viés. Agora, é pesquisa, é ciência, agora vamos ver se essa credibilidade deles, eles vão pegar toda a história que eles têm, que é o antigo Ibope, né? E o Genial. Olha, é muito... Eu vejo o seguinte, a diferença é muito grande. Quando você vê de 15 para 4,
É muito. Você está falando aí de 11 pontos, Cícero, do Datafolha. 11 pontos. Simone Tebet, as mulheres brilharam no debate. E no ponto A, tem algo que a gente precisa ver. Que ciência é essa e qual é o método que eles estão aplicando nessas pesquisas. Muito bem, e eu vou fazer um contraditório em cima do que você disse. O papel do mediador, Zezinho, é justamente isso, é colocar uma situação para que seja motivo da análise. É verdade. E eu falei exatamente o que você acaba de dizer. Olha, essa diferença lá, e aí? Aí eu digo assim, Zezinho, como é que a gente faz, como é que o eleitor faz para entender essa grande diferença? Aí a gente entra com aquela história que você acabou de dizer. Bom, nós temos aí institutos que claramente, as pessoas não são bobas, sabem de um viés para um determinado lado, ou de uma simpatia por essa ou por aquela candidatura. E aí cabe essa análise de que pode justificar a tamanha diferença que ocorre. Foi isso que eu quis dizer, né? Foi nesse sentido. Ramon, e aí, esses números? Olha, o senhor já disse aqui várias vezes isso, pesquisa não me alegra nem me entristece. As pesquisas, dependendo da metodologia que é utilizada, elas trazem para o cenário uma ou outra informação. De fato, a diferença aí do Paraná Pesquisas para o Ibope, ou para o Ibope não, para o IPESC, né? IPEC, o Datafolha. Para o Folha também, também. E agora para o Quest, né? Aí, teve o BTG também. O BTG também, que reafirmou a diferença. Há uma consolidação de tendência que é a seguinte, e isso em todas as pesquisas, todos os institutos, já há mais de 6 meses. A intenção de voto no presidente Lula está acima de 40%, o que é uma coisa inédita para o presidente Lula, na medida em que nas pesquisas sempre era ali 30%, 35%, isso está consolidado. O dado interessante da pesquisa do Quest hoje é exatamente que se você somar Tebet, Ciro e Bolsonaro, dá menos do que a votação do Lula. Ou seja, então se coloca novamente a perspectiva de vitória do presidente Lula no primeiro turno. Eu digo aqui uma perspectiva como tendência. Mas alguém está errado nessas pesquisas. Alguém está errado, tá, Zé. Agora... Mas você vem cá, você acha que está errado é aquele que favorece aquilo que você defende? Não, Zé, deixa eu analisar uma coisa para você. Se você pegar os institutos, e eu disse isso aqui há alguns dias atrás, no meu sentir, né, usando aqui os poderes do Zezinho, que é o único sensitivo que tem nessa bancada, eu acho que nós vamos ter uma diferença de 10% a 12%. Né? Eu acho que o piso de diferença... Você acha, você pensa. Sim, eu acho, pelo que eu ando na rua, pelo que a gente conversa, pelo que a gente analisa. Não, você está falando de Rondônia? Eu estou falando de sensitivo meu. Não, você está falando de Rondônia? Rondônia... Se você trazer esse debate para Peraí. O debate, eu já falei aqui, o debate em Rondônia, o presidente Lula vai ter entre 35% e 45% dos votos válidos. Bolsonaro vai girar em torno dos 50%, dos 55%, 56%. Essa é a minha análise. Eu vou ganhar um vinho de você, entendeu? Viu? 45 pontos, eu acho. Não, eu estou falando entre 35 e 45. Agora, Lula não tem menos que 35. Pontos, eu quero ver, Cujuí, eu quero trazer você aqui dia 2. Estarei aqui dia 2. Dia 2 à noite. Em Rondônia. Dia 2. Nós vamos ter um amplo programa. Então, eu estou falando aqui do meu sentir, que não tem nada de científico. Né? Os institutos, eles têm metodologia. Por exemplo, na metodologia em que a pesquisa é feita por telefone, a distância é encurtada. Na pesquisa em que ela é feita frente a frente, como eles chamam, cara a cara, a distância ela se amplia. Bom, então, na sua visão, cujo esse levantamento do Paraná Pesquisas não tem nenhuma possibilidade de ser real, onde existe essa chance de haver um empate técnico entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula? O que eu digo é o seguinte, que a consolidação da maioria dos institutos é que a tendência aponta para uma vantagem de mais de 10 pontos do presidente Lula para o Bolsonaro. Não tem os poderes do Zezinho. O Zezinho é um sensitivo e ele crava as coisas aqui. O que eu digo é que há metodologia, que há ciência nas pesquisas, né? Eu não discuto nem o viés ideológico. E há erros, né? Sim, há erros. Se estiver gritando, eu quero ver você pedir desculpa aqui ao vivo. Dia 2 estaremos aqui. Você vai pedir desculpa ao telespectador pelos erros? Olha, se o erro for meu, eu peço. Agora, se é do Instituto, quem tem que pedir é ele. Mas você está afirmando, você está achando. O que estou afirmando é que há uma tendência demonstrada pelas pesquisas
Não recebi, né, nenhuma procuração para defender esse ou aquele instituto. Estou trabalhando em cima dos dados apresentados, estou trabalhando em cima do fato de que, se a pesquisa ela é fraudulenta, quando ela é registrada, aparece na metodologia a distorção do dado obtido. Isso é um fato. E tem muita gente aí analisando pesquisa. Então, assim, tem toda uma metodologia feita. Agora, onde é que foi, por exemplo, a variação do percentual entre um e outro depende do universo também onde é feita a pesquisa. Tem uma série de elementos que fogem. Então, o que eu não estou afirmando aqui é o seguinte: os institutos, cada um tem sua metodologia. Né? O que ficou claro na tendência dos institutos nos últimos 6 meses é Lula acima dos 40% nas intenções de voto. Se isso se confirma na eleição, nós vamos ver daqui a 32 dias. Onde esse povo come, hein? Né? Onde esse povo come? Eu quero saber, Cujuí, onde é que esse povo dessa pesquisa come? Eu não vejo. Então, deixa eu te falar, Zezinho. Onde é que esse povo come? Esse povo não come. Não. Entendeu? Esse povo não come. Por quê? Porque o nosso povo está passando fome. É isso, Zezinho. Então, se ele vai achar onde é que esse povo come, dificilmente está comendo. E esse povo é um povo silencioso. Eu tenho andado pelas casas aí e as pessoas falam para mim assim: olha, eu vou dizer para o senhor que está com o carro adesivado que eu sou Lula, mas a gente não fala e não pode colocar nada por aqui. Esse povo está intimidado. Esse povo está com medo da violência, está com medo de ter sua casa invadida por um bolsonarista aniversário, levar um tiro no meio da cara, está com medo de usar o adesivo na rua, de ser atacado por um bolsonarista, porque esse povo é violento. Esse povo está escondido. E no dia 2 de outubro nós vamos ver o resultado. É isso. Se os institutos falharem, vão pagar o preço. Se acertarem, vão colher os louros das suas metodologias. Muito bem. Falando, já que o Zezinho falou em 2 de outubro, o Cujuí falou em 2 de outubro, eu até não sei, depois o diretor me avisa, não sei se está no ar a nossa chamada de cobertura da eleição, hein? A Rema TV vai ter uma cobertura 25 horas. 25 horas no dia da eleição. Então você vai ter tudo aqui do estado de Rondônia, cobertura da votação, governo, Senado, deputados e, claro, vamos ter o nosso debate, né, depois, durante a apuração. Então você já é nosso convidado, já fique sabendo, você tem encontro marcado conosco. William Pacó, e aí, essas 2 pesquisas? Assim, não que eu não acredito em pesquisa, eu acredito em pesquisa, eu acredito que algumas pesquisas são até bem que satisfatória, né, em questão de segurança no quesito. Agora, já reparou, você que está em casa, já reparou uma situação? Sempre quem começa ganhando nas pesquisas é só candidato de esquerda, numa pontuação elevadíssima, né? Numa situação até que a gente não vê na rua. Aí você pensa assim, é para outros estados, não é aqui. É sempre em outros estados. Os que estão nos outros estados pensam que é aqui. Mas é sempre assim. O candidato de esquerda sempre está lá em cima. E aí vamos lá, gente. Quem patrocina o Datafolha? Será quem é? De onde é que sai o dinheiro para as pesquisas do Datafolha? Entendeu? Já pesquisou isso? Então, vamos, como eles estão falando de discrepância, é isso que acontece nessas pesquisas. Então, eu acredito na forma da pesquisa? Não. Eu acredito em pesquisa, sim. Mas nessa forma que ela é executada aqui no Brasil, eu não acredito. A pesquisa que eu mais acredito é aquela por IP, que você vota lá na internet, você consegue votar, é um voto por pessoa, você não consegue votar mais. Aquela pesquisa mais ou menos, e naquelas lá, Bolsonaro nunca tá abaixo de Lula. Aí, sempre Lula está na frente dessas pesquisas aí, e quando vai chegando, encurtando o prazo, Bolsonaro vem subindo. Aí tentando ganhar aquele voto daquelas pessoas que só votam no time que está ganhando, daquelas pessoas que só vão para onde está subindo, não tem? É mais ou menos isso aí que acontece. Muito bem, Herbert Lins, e aí a sua análise sobre esses 2 resultados apresentados aí na reportagem? A pesquisa, ela é um retrato de um instante, de um momento. Né? Isso é óbvio, Herbert. Eu quero que você se aprofunde no debate, é o resultado do momento. Você já repetiu isso aqui igual... Você está muito nervoso, Zezinho, hoje. Você está muito agitado, está com muita energia. Não, mas agora o Zezinho está certo, né, nessa obviedade. Até né? você, Cícero. É que às vezes você adora procurar goteira em casa de João de Barro. Herbert tomou um remédio. Você tomou um remédio hoje? Por quê? Não, porque você chegou aqui primeiro. Você veio para o debate? Vim para o debate. Então bora, solta o verbo. O que é? Você quer briga? Você vai jorrar também? Você quer confusão? Você quer treta? Não. Se você quiser, a gente vai agora para discussão. Ora, com relação à pesquisa, né, todos esses números que estão sendo apresentados, quem está em casa nos assistindo, telespectador, pode observar, né, que os candidatos estão estáveis, né, tanto o Lula quanto o Bolsonaro.
né? E o crescimento do Ciro não é tão grande, continua na casa entre 6% a 8%. E a Simone Tebet continua do mesmo tamanho, a namoradinha do Brasil, né? Agora, que as pesquisas indicam que vai ter segundo turno sim, viu, Cujuí? Aquele momento de se ter a eleição decidida no primeiro turno, eu acredito que a autoconfiança, né, em demasia do presidente Lula, né, jogou, né, por terra a possibilidade de liquidar a eleição no primeiro turno. Muito bem, seguimos. Eu, na verdade, eu nunca achei que essa possibilidade seria viável, né? Possível, né? Poderia acontecer de não haver segundo turno, né? Até porque o presidente Bolsonaro ele tem um nicho muito fiel de eleitores e ali a gente tem 30%, exatamente, 1/3 do eleitorado. E aí esse miolo que fica ali, que é o que vai decidir se acredita nas propostas, dá mais uma chance para o presidente, ou se então que se vote para a esquerda e se eleja mais uma vez o ex-presidente Lula.